comecei na música com 14 anos de idade, né? Antes disso eu já tinha tocado guitarra, né? Mas eu comecei a tocar batera de verdade com 14 anos. E foi por causa do meu primo, mano. Meu primo é percussionista. A minha família, por parte de mãe, é toda da Espanha, né? E ele tem um estúdiozinho na goma dele lá, que ele tem as bateras dele, tem os equipamentos dele e tal. E aí teve uma vez que eu fui pra lá, molecaço, eu falei, nossa, meu, cara, posso tocar? Aí meu primo falou, senta lá e tal. Aí eu sentei, já comecei a desenrolar, meu primo falou, da hora e tal, faz desse jeito, me ensinou algumas coisas. Aí quando eu voltei pra cá, foi assim, 2 semanas ali perturbando minha mãe até ela me dar uma batera. E aí nunca mais parei, né? Aí virou minha vida mesmo, a parada. Eu ouvia muito Black Sabbath, foi meu primeiro contato, assim, tipo, eu quero tocar baixo. Vendo o Geezer Butler tocar, isso em 2005, mais ou menos. Aí eu comprei um baixo, comecei a fazer aula, nisso eu fui conhecendo outras coisas. Eu sou muito fã de rock progressivo, eu gosto muito de Rush, eu gosto muito de Genesis, Magma, essas coisas do prog rock dos anos 70, né? King Crimson, sou muito fã de King Crimson. Aí depois eu fui conhecendo outras coisas, né? Comecei a tocar funk americano, né, e tal, jazz, porque você vai estudando o instrumento, você começa a ter contato com outras coisas, né? Acho que o básico é isso. Baixo é meu instrumento principal, eu toco um pouco de piano, toco um pouco de baixo acústico também, mas o baixo elétrico é o principal. Cara, eu comecei a tocar violão, guitarra, e aí depois passou um tempo, comecei a me envolver com banda, faltou vocalista, eu comecei a querer cantar também e ter banda na adolescência e tal. E, cara, depois sempre tive banda, mas eu fui fazer outra faculdade. E aí passou um tempo, eu voltei pra música mesmo. Aí depois disso, de fato, eu tô desde então na música, já faz uns 10 anos. Na verdade, depois que eu me formei na Universidade de Música, assim, eu comecei a tocar projetos musicais, assim, sempre fui muito do lance do autoral, de ter banda, de compor som, né, de fazer a coisa acontecer. Isso sempre foi a minha grande pira, assim, eu sempre curti fazer parte de uma banda, saca? Isso pra mim sempre foi mágico, assim, de certa forma. Obviamente dar aula também, né, porque a gente precisa levantar uma receita de alguma forma e atualmente eu tô com uma banda nova de metalcore, que é o Cura, né, que é tipo uma banda que abriu um pouco o meu leque, né? Porque a gente sempre tocou rock and roll clássico, né? Essa sempre foi a pira. E eu sempre gostei de metal, sempre fui metaleiro, né? A parada que eu curto mesmo é estar envolvido em projetos diferentes sempre, né? Atualmente eu toco na String Breaker and the Stuff Breakers, né? É um trio instrumental lá de São Paulo. A gente tem 3 discos lançados. Eu tô só no terceiro, mas eram outros baixistas antes. A última coisa que a gente fez antes da pandemia foi uma turnê nos Estados Unidos. A gente ficou um mês lá. A gente tocou em Ohio, New Jersey, Nova York e na Pensilvânia também. Fazendo o caminho de volta, né? A gente tá terminando o disco. Seria o quarto disco agora, né? Tá meio 60%, 70% pronto. O que tá rolando no momento é isso. Fora que eu também sou editor-geral da Cover Baixo, né? Que atualmente é um site, mas é a publicação sobre baixo mais antiga do Brasil, né? Começou como uma extensão da Cover Guitarra, depois foi a revista impressa mesmo. E atualmente tudo que você vê no site tem coisas que eu escrevo e tem coisas que eu reviso, entrevisto as pessoas, etc. Eu acho que são as 2 principais atividades musicais no momento. Meu trabalho principal de música é com o Cordilheira, que é junto com o Tara, inclusive, e com o Matheus. Mas espero também poder trabalhar com o Dilson de novo. Mas trabalho enquanto músico é esse, do Cordilheira, e esse agora com o Tara, que tá coroando pra caralho, sabe? Os caras que eu escolhi aqui pra tocar comigo, bicho, é o seguinte, o Matheus, né, que fez a batera, eu toco com ele desde a adolescência. A primeira banda que a gente teve, a gente se conheceu, eu e o Tarso, a gente se conheceu na escola, né? E tipo, eu tocava com o Bruno, né? Eu já tinha conhecido o Bruno, que era da minha sala, e o Tarso era um ano mais novo que a gente. E aí rolava muito na nossa escola aquelas paradas de canja, tá ligado? Que a molecada juntava 2, 3 amigos
ia lá tocar um som na canja da escola, né? E eu tocava na canja com o Bruno, com esse meu outro parceiro. Aí a Bruna, que era uma outra menina que estudava com a gente, tocava baixo, e o Bruno tocava guitarra, e eu batera, e a gente começou a tocar junto. Aí na primeira canja, a gente tocou uns AC/DC e tal. E aí o Tarsa veio trocar ideia com a gente, né? Veio, pô, cara, que da hora, pô. Desculpa aí, vim trocar ideia com vocês, veio todo tímido, molecão pra caramba. Pô, eu queria muito tocar com vocês e tal, próxima canja eu posso tocar com vocês e tal, não sei o que. Aí a gente olhou, pô, Tarsa, vamos aí e tal, vamos tocar. E, pô, começamos a tocar junto. No final das contas, o Tarsa sempre foi guitarra, né? Aí o Bruno acabou indo tocar baixo, cantar, e a gente era, pô, inspiradaço em Rush, né? Eu tive uma banda com ele, né, o Anitta Latina, um power trio de progressivo. Um guitarra, um batera, o outro já foi pro baixo e pra voz, e aí acabou rolando. Então, pô, comecei a tocar justamente com o Tarsa, a gente cresceu junto, né? A gente aprendeu tudo que a gente sabe, a gente meio que aprendeu junto, né? E essa que é a pira, né? E, cara, toco com ele há muito tempo, então a gente se conversa muito bem musicalmente, né? Por isso que eu escolhi ele e felizmente ele pôde fazer, felizmente ele quis fazer, né? Essa aqui é, na real, a minha maior alegria de estar aqui, assim, porque é tipo, eu tô vendo o meu irmão ali, tá ligado? Um cara que a gente cresceu junto, podendo gravar o som dele, a composição dele aqui nesse puta estúdio foda, com um equipamento foda na fita, puta som, então, porra, foda demais, né? É o Vitor que fez as guitarras base, eu ia fazer com ele, né, a gravação, porque o Vitor é produtor, né? O Vitor produziu a Land, inclusive, né, o meu primeiro trabalho solo. O Vitor, ele tem um estúdio em Campinas e tal, e ele sabe muito bem o que eu gosto, ele sabe direcionar, ele sabe como tirar as coisas de mim e tal, né, na hora de tocar. Comecei a fazer composição na faculdade e comecei a mexer com música mesmo, assim, profissionalmente. Junto com a composição, comecei a fazer produção musical também. E aí a primeira banda que eu gravei foi a banda que o Tar e o Matheus tinham. E isso foi muito louco, porque a primeira banda que eu gravei, a gente gravou 3 EPs e eu tava começando e eles também estavam começando. E, enfim, o resultado foi que a gente hoje em dia tem uma banda e hoje em dia eu tô aqui gravando guitarra pro Tar. Então eu comecei tocando guitarra, fui pra voz, depois fui pra produção e o Tar me chamou pra tocar guitarra, que foi muito foda. Só que aí, bicho, quando deu o estalo assim, eu falei, não, agora é a hora, vamos fazer na fita e tal. O Vitor já tinha me ajudado a fazer os arranjos, né, e aí eu falei, meu, vai lá comigo, você conhece as músicas tanto quanto eu, tá mergulhado no negócio, então vamos fazer. E também eu toco com o Matheus e com o Vitor atualmente no Cordilheira, né, bicho? Uma banda lá a banda que a gente tem juntos, então a gente se conhece muito bem musicalmente. Bom, eu não sou guitarrista mesmo, mas eu falei pra ele um dia que eu falei, porra, tava afim de começar a tocar guitarra de novo, em banda, não só cantar e tal. Ele foi muito foda de me chamar pra fazer guitarra junto com ele, guitarra base aqui junto com ele. Mais ainda porque, cara, eu acompanho o Liceu há muito tempo e eu sempre curti o Liceu pra vibe de produção. E aí o fato do Tar ter me chamado pra vir aqui e ter essa experiência de gravar na fita e ter que fazer o take de uma vez e fazer acontecer. E eu achei foda pra caralho, fiquei feliz demais dele poder ter confiado em mim, de tocar, saca? E ter funcionado. Agora, o Dilson, cara, que o baixista, eu conhecia assim por conta do trabalho dele com a String Breaker, né? O String Breaker e o estilo do Dilson são totalmente assim confluentes com o estilo que eu quero fazer, com o que eu busco fazer. Então eu fui atrás dele, bicho, e ele é um cara que eu não botava fé, cara, que ia topar, sacou? E rolou pra caramba, assim, cara afim, mergulhou no negócio, sabe? Tipo, bateu no peito, meteu raça e veio aqui com a gente, bicho, assim. Eu conheci o Pedro Gonem, né, que toca com ele no Cordilheira, o baixista do Cordilheira, porque antes do começo de 2020, antes da pandemia começar, a gente estava conversando em tentar fazer algum evento conjunto, né? Com a String Breaker e com o Cordilheira. Mas daí acabou acontecendo tudo o que aconteceu, a gente abortou esses planos, né? Mas foi através dele que eu conheci o Tar. E a gente, se conhecia no Facebook, no Instagram, e aquele lance de um comenta a publicação do outro, dá like e tal, e era meio isso aí. Até que um dia ele veio falar comigo, né? Falou, eu acompanho o som da String, eu gosto do que você faz
lá, e eu tenho essas músicas pra gravar. Daí ele me falou do Liciel também. Pra começar, que eu já fiquei animado com essa história de vir pra cá, pro Rio, pra gravar, né, com o Liciel. Eu ouvi as músicas, ele mandou as guias e tal, e foi um negócio que eu ouvi, que eu gostei, que eu acreditei, sabe? Então, juntando tudo isso, fora o fato de eu ter conhecido os outros caras e ter gostado bastante deles também, eu não tinha por que não topar, né? Então, cá estamos. Enfim, acho que essa foi esses foram os motivos pelos quais escolhi esses caras, sabe?